Nessa aula, iremos discutir os aspectos relacionados à secreção de GH, o hormônio de crescimento, e o exercício. Além disso, na sequência, iremos discutir as questões de secreção de beta-endorfina e suas relações tanto com o exercício como com o treinamento físico. Vamos a ela! Para darmos início à discussão sobre GH e endorfinas, temos que lembrar que o GH é secretado pelo lobo anterior da hipófise, estimulado por GHRH ou inibido por GHIF. O GHRH é o hormônio de liberação do GH e o GHIF é o fator de inibição do GH. Pois bem, uma vez controlado, uma vez estimulado e ou inibido por esses fatores, nós temos então a secreção do GH, o hormônio de crescimento. Esse GH, esse hormônio de crescimento, ele tem relação com o crescimento muscular e hipertrofia, com o metabolismo das gorduras, ele aumenta esse metabolismo de gorduras, e ele está elevado durante o exercício aeróbio na relação direta da intensidade do exercício. Quanto mais intenso, maior será a secreção de GH. Pois bem, alterações nas secreções de GH levam a quadro de gigantismo. Possivelmente o mais famoso seja o Sr. Robert Wadlow, que viveu entre 1918 e 1940. Esse senhor tinha a estatura de 2,72 m, ele viveu pouco, notem que ele faleceu com cerca de 22 anos, curiosamente por doenças não relacionadas à secreção de GH, ele faleceu de um processo infeccioso bastante severo, mas de qualquer forma, ele tinha um tumor de hipófise que levava a uma hipersecreção de GH, levando a esse quadro de gigantismo que vocês podem ver aqui. Por outro lado, uma diminuição da secreção de GH leva a um quadro de nanismo hipofisário, que, como vocês podem ver aqui. É claro que, no caso do nanismo, existem cerca de 200 tipos diferentes de nanismo, e é bastante difícil, em muitos casos, detectar ou determinar qual é a causa desse nanismo. De qualquer forma, uma dessas causas, ou um desses quadros, é o chamado nanismo hipofisário, onde existe uma diminuição de secreção de GH. Pois bem, em condições normais, o GH flutua ao longo do dia dessa forma. Vocês podem ver que existem oscilações aqui ao longo do dia, simbolizados aqui por essa barra em amarelo, e no período noturno existe um aumento bastante importante de secreção de GH, para depois então voltar a essa flutuação. Esse aumento de GH ele parece estar relacionado com o aumento de melatonina, que nós iremos discutir num outro momento. Nesse momento, o que nos interessa é entender qual é a relação do GH com o exercício. Ora, nós já dissemos anteriormente que o GH aumenta na relação direta da intensidade de exercício. Pois bem, vamos imaginar que nós façamos uma sessão de exercício nesse horário aqui, às 16 horas. Qual é o resultado? Qual é a variação de níveis de GH em função dessa sessão de exercício? Simples. Ele aumenta na razão direta da intensidade. Esses estímulos, então, ele tem relação com o quê? Tanto com os processos tróficos induzidos pelo GH, mas fundamentalmente com os processos de recuperação trans e pós-exercício. Determinadas alterações dos níveis de GH podem levar a alterações nesses processos de recuperação. Um dos exemplos disso é o que ocorre com trabalhadores noturnos. Ora, notem o que ocorre com os níveis de GH nesses indivíduos. Aqui, no primeiro gráfico, vocês podem ver como é que é a secreção de GH no período de sono de um indivíduo que tem o seu dia normal, dormindo à noite normalmente. Aqui, a variação de GH de um trabalhador noturno, um night worker. Vejam que, diferente do indivíduo que trabalha ao longo do dia, ele faz picos de GH ao longo de todo o dia e no período noturno ele não consegue recuperar, ele não consegue gerar o pico de GH que o trabalhador diurno apresenta. Isso afeta barbaramente a sua capacidade de recuperação, uma vez que o GH tem relação com o processo trófico, com os processos de recuperação. Pois bem, uma possibilidade é que isso tenha a ver com a secreção de melatonina, um hormônio secretado pela pineal, justamente a glândula que tem a responsabilidade de controlar o ciclo sono-vigília frente ao ciclo claro-escuro ao qual nós somos submetidos. Pois bem,
Notem que em trabalhadores noturnos nós temos um aumento de melatonina, só que em indivíduos diferentes, nós temos comportamentos bastante diferentes. O que pode sugerir que alguns indivíduos sejam mais suscetíveis a essa mudança de ciclo claro-escuro do que outros. Nesse exemplo, esse indivíduo aqui está mais afetado e esse indivíduo menos afetado porque ele consegue fazer o pico de GH de uma forma bastante normal no período de sono dele, mesmo que o período de sono dele seja das 7 às 15. Notem que o período de sono é alterado nos dois indivíduos. Ele faz um aumento de melatonina durante o sono, mas esse indivíduo consegue fazer o pico de GH bastante melhorado, chegando a valores próximos aqui de 35 nanogramas, e esse indivíduo aqui consegue no máximo 20 no período de sono. Ele vai fazer um pico tardio aqui de 30, mas após o período de sono, ou seja, não acompanhado com melatonina. Isso indica então que indivíduos respondem de forma diferente a essas variações de sono. Pois bem, e o que ocorre se eu resolver usar o GH como recurso ergogênico, ou seja, fazer aplicações de GH no intuito de aumentar o estímulo trófico, aumentando massa muscular? Pois bem, efetivamente isso ocorre. No entanto, nós temos que nos lembrar que não é só músculo que é afetado pela injeção de GH. Nós temos também alterações de massa óssea, em especial os ossos curtos, que são presentes nas mãos e nos pés, e os ossos chatos, presentes principalmente no crânio. É claro que esse senhor, Maurice Thiers, o chamado o anjo francês, que viveu entre 1913 e 1954, ele não usava GH como recurso ergogênico. Nesse caso, estamos usando essa figura como um exemplo de acromegalia. Acro, ponto mais alto, megalia, crescimento, grande crescimento. Então, esses indivíduos apresentam um crescimento de mãos e de cabeça, justamente pelo estímulo do GH. Qual é o paralelo que eu estou tentando traçar? Ora, o uso exógeno de GH pode induzir esse tipo de alteração. Não é o caso de Maurice Thiers, inclusive esse senhor era um lutador dessa época, um famoso lutador dessa época, e apenas uma curiosidade, prestem atenção nesse formato de rosto, ele foi, na realidade, ele foi uma inspiração para a criação de um personagem bastante conhecido, o nosso Shrek. Bem, de qualquer forma, não é recomendável o uso de GH justamente por causa do processo de acromegalia que ele induz e além do fato de que o GH ele tem uma ação diabetogênica importante. Dessa forma, então não se recomenda o uso de GH para estímulo de crescimento de massa muscular, por seus efeitos colaterais e, além do mais, ele é considerado doping, ele é um recurso ergogênico ilegal. Pois bem, como é que ficamos, então, a respeito dos opioides, um segundo tipo de hormônio secretado também pelo sistema nervoso, pelo eixo hipotálamo hipofisário e também pelo sistema cortical? Pois bem, os opioides são moléculas que têm uma estrutura molecular semelhante à do ópio, que é produzido pela flor mostrada anteriormente, por esse cálice da papoula, que é a Papaver sonífero, e essa seiva que é produzida por cortes, por perfurações realizadas no cálice da planta, secreta essa seiva que é, na realidade, o ópio na forma bruta. Pois bem, esses opioides eles têm diferentes níveis, diferentes classes. A partir do ópio são produzidos diferentes opioides, e esses opioides têm diferentes efeitos. Os mais famosos são a heroína, a morfina e a codeína. Todos eles produzem analgesia, sonolência e euforia, mas em diferentes graus. Aquele que produz mais euforia é a heroína, que produz um pouquinho de analgesia e praticamente nada de sonolência. Aquele que produz mais analgesia é a morfina, como bem conhecido, o mais potente analgésico utilizado em ambiente hospitalar, um pouquinho só de sonolência e alguma euforia.
E, finalmente, a codeína, que é a segunda, digamos assim, em termos de analgesia, mas é que mais produz sonolência e quase nada de euforia. Bom, por que eu quero destacar esses efeitos dos opioides e por que eu fiz essa introdução dos opioides? Porque nós produzimos, a partir da proopiomelanocortina, uma macromolécula inativa que o nosso sistema nervoso produz, pela ativação do CRF, eu tenho a clivagem dessa proopiomelanocortina formando diferentes endorfinas. O que é endorfina? Endointerna, orfina, morfina, ou seja, é um tipo de morfina endógena produzida pelo nosso próprio organismo. A mais importante é a beta-endorfina. A beta-endorfina, junto com as outras, induz um efeito analgésico e de bem-estar, de uma certa euforia. E ela sofre um aumento na circulação a partir de aproximadamente 55% do consumo máximo de oxigênio. Então, ela tem relação com exercício. Pois bem, foram feitos estudos, já há alguns anos atrás, sobre o efeito do naloxone sobre a capacidade de realização de exercício. O que é o naloxone? É um antagonista opioide, ou seja, ele é um bloqueador de receptores opioides. O que é que foi feito? Simples. 2 testes, um com placebo e outro com naloxone. No placebo, as ações dos beta-endorfinas estariam absolutamente liberadas. No teste com naloxone, as ações opioides estariam bloqueadas pelo próprio naloxone. O que se nota observando esses gráficos? Em primeiro lugar, notem que as cargas máximas obtidas no teste com placebo, aqui nos quadradinhos brancos, ela é maior do que a carga máxima com naloxone, ou seja, quando se bloqueia a ação opioide, a carga máxima é diminuída. Porém, o mais interessante de tudo isso é notar o esforço percebido. Notem que na escala de esforço percebido, quando se usa o naloxone, os valores são mais altos nas cargas mais altas. Isso significa o quê? Que se percebe mais esforço. Além disso, num teste de tolerância, num teste de tempo de exercício, com o bloqueio opioide, existe uma diminuição, ou seja, se entra em fadiga mais rápido. Isso tem relação com os efeitos analgésicos que a beta-endorfina produz. E isso faz com que o esforço percebido seja mais intenso, de certa forma, freando, diminuindo a nossa capacidade de realização de trabalho. Pois bem, um outro aspecto importante relacionado com a beta-endorfina é o Athlete's High, ou seja, existe, em função do exercício, uma elevação de beta-endorfina que produz uma sensação de bem-estar, uma sensação até de euforia. Isso tem relação com essa beta-endorfina. Isso é tão impressionante, isso é tão interessante, que alguns atletas chegam a tatuar a molécula de beta-endorfina nos seus corpos, justamente de tão entusiasmados, de certa forma, que eles ficam com esse efeito. Realmente, esse efeito é um efeito importante e é um efeito que faz com que muitos indivíduos se tornem adictos ao exercício. Ou seja, eles desenvolvem uma certa dependência química de beta-endorfina. Nessa figura, o que podemos ver são as diferenças de secreção de beta-endorfina entre indivíduos treinados e destreinados. Notem que indivíduos treinados produzem, frente a cada intensidade de trabalho, em especial as mais altas, níveis mais baixos de beta-endorfina. Talvez essa seja uma justificativa para a sua necessidade de treinamento na relação com a dependência de beta-endorfina. Ou seja, eles precisam cada vez mais de treinamento para sentir aquele athlete's high que nós descrevemos anteriormente. O fato é que, independente das razões, os níveis em intensidades mais altas são mais baixos em termos de secreção de endorfina em indivíduos treinados do que em indivíduos destreinados. Pois bem, quais são as mensagens finais da nossa aula? Ora, em primeiro lugar, o GH ele afeta tanto o crescimento quanto o metabolismo corporal. Além disso, o GH tem o seu pico durante o período de sono profundo e ele aumenta durante o exercício na razão direta da intensidade. Quanto às endorfinas, essas endorfinas elas geram efeitos de sensação de bem-estar e analgesia que estão relacionados ao exercício. Finalmente, o exercício crônico, ou seja, repetidas sessões de exercício de treinamento ao longo do tempo,
pode gerar um quadro de dependência química de endorfina, necessitando a partir daí que se treine todos os dias. Se tal não ocorre, pode-se induzir um fenômeno de um quadro de síndrome de abstinência. Bem, isso é o que tínhamos para hoje. Continuem acompanhando o nosso canal. Até mais!